Hoje vamos falar as principais diferenças entre Microsoft 365 e Google Workspace. A gente vai conversar de uma forma bem simples e direta, sem aquele blá 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 de blogueiro ou youtuber que estudou ali superficialmente para fazer apenas um videozinho no YouTube. Aqui vai a experiência de quem já atua com TI há mais de 20 anos. Eu quero compartilhar com vocês toda a nossa vivência, toda a nossa experiência. Aqui vai a visão de alguém da área técnica que está no campo de batalha no dia a dia, atuando em diversas empresas do mais diversos segmentos. Eu já utilizei as duas ferramentas, vou passar também a minha vivência. E sem fanatismo por Microsoft ou por Google, eu quero compartilhar com vocês 6 pontos que eu acredito ser os principais para a gente entender qual seria melhor, qual que se encaixa melhor para você. Fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho um super bônus de desconto e também eu vou apresentar para vocês qual nuvem a gente utiliza no momento e por que a gente migrou. Então vamos lá? O primeiro ponto principal que eu quero compartilhar com vocês, eu sei que se você chegou até esse vídeo, você já deve ter uma noção de o que é a nuvem, do porquê você está mudando, mas eu quero nivelar o conhecimento de todos. Eu sei que tem gente que ainda está na dúvida, então eu quero mostrar alguns pontos principais aqui. O primeiro deles seria com relação à segurança. Quando a gente fala de nuvem, a gente tem um nível de segurança muito mais avançado, muito mais completo do que manter arquivos no servidor físico ou utilizar e-mails nessas hospedagens, host alguma coisa, web alguma coisa, né? Você sabe do que eu estou falando, né? Quando a gente parte para Google ou Microsoft, o nível de segurança, o nível de complexidade que essas ferramentas têm por trás para te trazer o melhor serviço, a melhor experiência, é uma diferença absurda. Outro ponto também muito interessante é a facilidade no acesso. Você tem muita facilidade, muita comodidade e mobilidade de acesso, tanto de e-mail quanto de arquivos de qualquer lugar que você esteja do mundo, seja por notebook, seja pelo seu celular, tablet, enfim. Principalmente se tratando de acesso a arquivos, isso é muito objetivo, é muito prático, é muito fácil quando a gente fala de nuvem. Um detalhe importante também que eu queria deixar já para a gente nivelar o conhecimento é a quebra de paradigma, a mudança cultural que a gente precisa ter. Quando a gente parte para uma nuvem, por exemplo, o acesso a arquivos é totalmente diferente, ele acaba mudando um pouco o estilo. E eu sei que tem usuários que mudou um ícone de lugar, já meio que se perde, já fica meio sem saber o que fazer, já sai daquela rotina diária. Então a gente precisa ter um pouquinho de paciência, principalmente antes de mudar, já passar para todo o nosso time da sua empresa, que a gente vai fazer essa mudança, passar por treinamentos, alguns treinamentos básicos para o usuário já ir se acostumando. O segundo ponto são a utilização dos e-mails, né? Os e-mails como ferramenta colaborativa. Tanto o Google quanto o Microsoft, eles trabalham totalmente em nuvem. Porém, a Microsoft, ela usa o aplicativo Outlook. Eu sei que você já está muito familiarizado com o Outlook. Aliás, se você já é do time Outlook, eu quero que você já deixe aqui o seu comentário. Aproveitando, se você está gostando do vídeo, já se inscreve no canal, ativa as notificações aqui, que a gente vai ter muito conteúdo voltado para esse tipo de ferramentas em nuvens. Eu quero passar muitas dicas da nossa área. Como eu falei para vocês, eu já estou no campo de batalha há mais de 20 anos, então eu quero passar muitas dicas para otimizar o seu uso voltado para o usuário mesmo, para que ele consiga desenvolver de maneira mais simples, mais objetiva no seu dia a dia dentro das organizações. E também algumas dicas pontuais e necessárias que a gente tem experiência de atender várias empresas do mais variado segmento. Então fica ligado no canal, já se inscreve aqui. E se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários para a gente. Conteúdos voltados para esse tipo, se você está gostando. Então, o segundo ponto, falando de e-mail, eu sei que a demanda de migração para uma nuvem corporativa, colaborativa também, como Microsoft e Google, é gerada pela demanda de e-mail. Então, o Microsoft utiliza o Outlook, que é um aplicativo instalado. Já o Google ele utiliza totalmente no navegador, que é o Gmail. O Outlook é conhecido de muita gente, o pessoal já utiliza bastante. O Outlook do 365 ele tem algumas vantagens, algumas peculiaridades a mais do que o Outlook clássico. Como eu falei, no Google você utiliza o Gmail, que é no navegador, muita gente já utiliza também, totalmente integrado também, eles se integram entre ferramentas do Google, né? O Gmail com as do Google e o Microsoft com as ferramentas do Office da Microsoft. Comparando um pouco mais os aplicativos de e-mail, eu vejo uma vantagem do Microsoft Outlook. As ferramentas, as edições que você pode fazer, as integrações são um pouco maior, ele tem mais recursos do que o próprio Gmail. Então, nesse ponto, a Microsoft está na frente realmente. E também uma opinião pessoal, né? O Microsoft está na frente o Outlook está na frente do Gmail. Terceiro ponto que eu quero falar com vocês são o acesso a arquivos. Os dois
dois também têm servidores online que a gente pode trabalhar com servidor de arquivos. A Microsoft é o SharePoint. O Google é o Google Drive. Sei que muita gente já tem o costume de usar o Google Drive. As duas ferramentas são bem equiparadas também. A vantagem de uma ou de outra. Vamos lá. O Google Drive ele é mais simples de usar, mais prático, mais objetivo, certo? Então, a nível de usuário, a mudança, o nível de aprendizagem é um pouquinho mais fácil, mais acessível para o usuário final. Já a Microsoft exige um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de adaptação quando a gente faz essa mudança. E também você precisa ter uma equipe de TI bem treinada para fazer toda essa implementação, todas as configurações necessárias do SharePoint. Inclusive, a gente tem assessoria para isso, eu vou deixar aqui na descrição também os nossos contatos. Se você precisar de uma empresa de TI especializada para fazer a migração para o SharePoint, para o Microsoft 365, ou para o Google Workspace, você pode entrar em contato com a gente. Eu já vou te mostrar aqui a minha tela, já vou compartilhar contigo para a gente ver os planos dos dois, né? Tanto do Google quanto da Microsoft. E aí entra também essa questão dos arquivos, bem interessante ali para a gente comparar os espaços, os planos e como eles trabalham dessa maneira. O quarto ponto que a gente queria trazer aqui é sobre a utilização de programas, de editores de texto, editores de planilhas, editores de slide. A Microsoft aqui também tem vantagem nesse ponto, né? Eu sei que a maioria de vocês já está muito acostumado, já vem desde o início trabalhando com os produtos da Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, o próprio Outlook. Então já está familiarizado ali com a ferramenta. Diferente do Google, como eu falei, ele é feito para trabalhar no navegador, totalmente online. E ali sim também você abre as planilhas, abre os docs, né? Concorrente do Word, vamos dizer, seria o Docs, concorrente do Excel seria o Sheets, né? As planilhas. E tem também o Google Slide, que é para fazer slides, né? Concorrente do PowerPoint. A diferença é realmente essa, são ferramentas do Google um pouco mais básicas, mais objetivas, mais simples. E eu vejo de algumas empresas que a gente já implantou que a Microsoft, né, quem utiliza tabelas e recursos muito avançados, principalmente do Excel, sente uma diferença. E aí nesse ponto o Excel está bem na frente, ele tem muito mais ferramentas e muito mais possibilidades de edições nas planilhas. O Google, por outro lado, ele é mais objetivo. Você abre já tudo no navegador, já edita por ali. Ambos, as ferramentas aqui, a colaboração de ambas é em tempo real. Então uma ou mais pessoas conseguem editar o mesmo documento ao mesmo tempo. Isso é uma grande vantagem, é uma grande revolução, né? A gente vem daquele tempo de algumas, não sei, como eu falei para vocês, já estou há mais de 20 anos na área, quando a gente começou, tinha que uma pessoa fechar um documento para outra conseguir trabalhar. Aqui não, aqui todo mundo consegue trabalhar no mesmo documento ao mesmo tempo, totalmente integrado. E em tempo real você consegue ver o que a pessoa está editando, onde está o cursor dela. Então é uma das facilidades e uma das grandes vantagens da nuvem. E agora a gente já vai para o quinto ponto, que seria a colaboração online. Como eu falei, são ferramentas de colaboração. Microsoft 365 e o Google Workspace. Elas nasceram de um jeito e foram se adaptando e evoluindo. E aí na pandemia foi aquele boom de home office, trabalhando em locais diferentes, a equipe espalhada. O foco dessas ferramentas foi para um nível de colaboração ainda maior. Então elas são totalmente integradas. Microsoft com Word, Excel e ali todas as ferramentas do Office integrada, com Outlook, com o calendário, com agenda. O Google também, com o Gmail, com o Meet, né, que é o programa de reuniões do Google. A Microsoft tem um Teams. E para quem acha que essas ferramentas são só para reuniões online, está enganado. O Teams, por exemplo, você pode fazer tudo por ele. Você pode editar um documento, fazer tarefas, plano de uso para a equipe, fazer projetos. Enfim, a inteligência artificial também já está embutida nessas duas ferramentas. No próprio documento que você está editando, você já pode pedir para revisar um texto ou sugerir um texto ainda melhor, tanto na Microsoft quanto no Google. Então, nisso elas são parecidas. Um detalhe aqui é que o Google ele tem uma versão gratuita do Google Meet, que ele te permite fazer reuniões em até 1 hora. Você consegue fazer uma reunião grátis pelo Google Meet de até 1 hora de duração. Como eu falei para vocês, se você está gostando, se você está achando o conteúdo legal, por causa que eu pedi para você se inscrever, que a gente vai ter muito conteúdo voltado para essa área, muito conteúdo de TI. Eu quero trazer dicas aqui para você, para sua empresa, para sua organização, de toda a vivência que a gente já passou nesses anos, algo que a gente considera muito relevante, a gente vai estar sempre trazendo aqui no canal. Então eu te peço para se inscrever. Agora o nosso outro ponto que eu quero mostrar para vocês, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar os preços e os planos de cada ferramenta. Vamos começar pelo Google, certo? O Google ele começa nos planos Starter, tem um Business Standard, tem um Business Plus,
O Starter, o que muda aqui nesses planos, basicamente, seria o espaço em disco, tá? O espaço para cada usuário, na verdade. 30 GB, ele começa o plano de R$ 28,00, 2 TB o plano de R$ 70,00, que é o plano Standard, 5 TB o plano Business Plus, por usuário. Isso aqui são todo o espaço por usuário, 30 GB, 2 TB e 5 TB. São muitos arquivos, é uma quantidade grande de espaço. Porém, o Google tem uma vantagem aqui, nessa relação do espaço, que ele cria um pool de espaço de armazenamento. O que quer dizer isso? Ele vai somando a quantidade de usuário. Por exemplo, se você tem 5 usuários no plano Starter, que você vai pagar R$ 28,00 e você tem 30 GB por usuário, você pode usar esses 30 GB ali, tanto no e-mail, ele é um espaço alocado para e-mail e para arquivos no seu Google Drive. Porém, se você tem 5 usuários, como eu estava comentando, você pode multiplicar 5 vezes 30, você vai ter 150 GB para toda a equipe. Ele se torna um espaço só com todo o armazenamento somado, ok? Já a Microsoft, ela é um pouquinho mais complexa quando se trata de escolha de planos. Por isso, a desvantagem aqui da Microsoft nesse caso, quando você for escolher, certo? Então, geralmente você precisa de um suporte de uma equipe de TI que esteja te auxiliando, ou uma equipe de vendas muito atenciosa que responda e te explique todas as dúvidas. Por exemplo, o plano 365 da Microsoft, que é o Basic, é R$ 29,80, o Standard R$ 74,40, tudo por usuário, tá? Esses valores são sempre por usuário. Porém, o Basic aqui, o 365 Business Basic, eles são aplicativos somente online. Então você usa como se fosse igual ao Google. Você só consegue usar no navegador. Word, Excel, Outlook, só no navegador, tá? Esse é o plano básico da Microsoft. O Standard, aí você já consegue instalar os aplicativos no desktop, no notebook, enfim. Aí sim, essa é a grande diferença aqui. R$ 29,80, somente online, Outlook, Excel, Word. R$ 74,40 você consegue instalar os aplicativos no seu desktop e utilizar eles todos licenciados, óbvio, né, pessoal? Vamos parar de usar esses cracks, isso é uma porta de entrada para vírus. Ainda tem muita gente usando, vamos mudar essa cultura, mudar essa chavinha. Já tem planos, ó, R$ 29,80, já são planos bem aceitáveis para a sua organização. Você tem que ter em mente que é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta que a sua empresa produz e lucra através daquilo, então vale a pena você investir. E os benefícios da ferramenta online da ferramenta licenciada é muito maior, sem dizer que você não vai deixar uma porta aberta para invasões e vírus, ok? Então voltando aqui, e o que eu queria mostrar para vocês também com relação aos planos é que você pode escolher ou customizar. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha usuários, tenho 3 usuários que só vai usar os aplicativos online da Microsoft, ou só vai usar o Outlook. Então você pode pegar aquele plano de R$ 29,80, mais barato, para esses usuários que vão ter um uso bem básico, somente online, e para os usuários que você precisa instalar, que tem que ser instalado na máquina os aplicativos, você vai pegando esses planos maiores ali, os planos de R$ 74,40. No Google também, você pode contratar planos de usuários que vão utilizar pouco, por exemplo, de 30 GB, que é o menor plano, e usuários de 50 GB. Então você pode customizar essa aquisição dos planos. Das duas plataformas, a visão de quem já utilizou as duas plataformas. Atualmente estou na Microsoft, a gente migrou do Google para a Microsoft, eu já te digo por quê. Explicando, o Google a gente enxerga como uma plataforma mais simples, mais objetiva, mais prática, mais direta para o usuário, e também nível de aprendizagem na migração um pouco mais objetivo também. A Microsoft é um pouco mais complexa para maiores organizações mais complexas, uma grande quantidade de arquivos, e também para quem já utiliza, já está acostumado e precisa das ferramentas do Office. Então já parte direto para a Microsoft, para o Microsoft 365. Por que a gente migrou? A gente migrou justamente por isso, certo? A gente migrou porque a gente precisava de recursos um pouco mais avançados de colaboração, principalmente no que diz respeito ao Teams. O Teams, a gente vai ter um vídeo também aqui no canal, mostrando as vantagens ali, como é que você faz as integrações, como é que você faz as tarefas, os planos de equipe, agenda, no calendário, enfim. Então, fica ligado que a gente vai mostrar. E eu também, um próximo vídeo nosso, a gente vai estar mostrando para vocês a utilização do Google Drive de forma gratuita, o Google Drive para pequenas empresas. Sim, é possível. Tem empresas que utilizam
Empresas de 1, 2, 3, até 4 colaboradores que conseguem trabalhar com o Google Drive gratuito. Como você já deve saber, o Google Drive ele tem 15 GB de espaço gratuito. Então, 15 GB é bastante coisa para arquivos de trabalho, né? Se você não tem fotos, vídeo, você consegue trabalhar tranquilamente, compartilhando entre as máquinas, ok? Uma nuvem mesmo funcionando. A gente consegue fazer, já fizemos em algumas empresas esse tipo de situação. E o bônus que eu quero deixar para vocês aqui na descrição, para você que ficou até o fim, é um bônus de 10% de desconto na assinatura do Google Workspace. Isso aí é um presente nosso para você que ficou até o fim do vídeo com a gente. Valeu? Se inscreve aí. Obrigado!